Estudo das modelagens a partir dos 7 estilos universais. É isso. Hoje nós vamos estudar as modelagens, aprender mais sobre modelagem a partir dos 7 estilos universais. Nós temos mais do que 7 estilos, mas hoje eu trago aqui 7 estilos que estão aí no mundo da moda, e o mundo da moda é o nosso mundo, né? É o mundo da modelagem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro Café com Modelagem que acontece todas as quintas-feiras às 20 horas para modelistas que desejam dominar a interpretação de peças do vestuário usando um sistema digital com técnica e com confiança. Então, essa nossa aula de hoje vai trabalhar os detalhes, os estilos, as construções e as bases da modelagem a partir do estudo dos 7 estilos universais. E aqui, né, vou trazer três pontos que serão os pontos chaves aí dessa nossa aula, que será a vestibilidade sem insegurança. E aqui nesse ponto nós vamos falar sobre caimento, conforto, ajuste. Nós vamos falar sobre as vantagens da modelagem industrial em relação à vestibilidade. A gente sempre está falando aqui sobre assertividade, produtividade, replicabilidade. E aqui, né, nessa aula, será estudando aí os estilos universais. E o nosso terceiro ponto é sobre as bases de modelagem para cada estilo. Então, essa aula estará rica, estará repleta de muitos conhecimentos e muitas conexões aí entre modelagem e moda. E aí, vou começar aqui, né, fazendo uma pergunta, e a pergunta é: por que que eu pensei em trazer esse assunto dessa forma, né? E eu trouxe esse assunto hoje dessa forma porque eu acredito que nós, modelistas, nos tornamos ainda mais potentes a partir do momento em que nós conectamos o nosso conhecimento, o conhecimento que diz respeito à nossa categoria, à nossa profissão, com outros conhecimentos. E quando nós desenvolvemos outras habilidades e vamos trazendo para o nosso universo um repertório maior, o nosso desempenho com a modelagem, ele também vai se amplificando, porque um conhecimento vai complementando o outro. Eu até vou trazer um exemplo que eu explico muitas vezes para minha filha. É até engraçado, né? Trazer um exemplo de criança, mas acontece muito conosco, né? Nós adultos temos muito de crianças dentro de nós. E ela, muitas vezes, né, traz para mim aquela fala, que é uma fala natural das crianças, que é: Nossa, mamãe, para que que eu tenho que aprender geografia? Nossa, mamãe, para que que eu tenho que aprender tal coisa? Ai, mamãe, para que que eu vou usar esse cálculo aqui da aula de matemática? E o que que eu explico para ela, né? Ou então ela traz a seguinte fala para mim: na matéria de português está trazendo aqui um contexto, mas parece um problema de matemática. E aí eu falo para ela, bom, em primeiro lugar, né, o método que a sua escola utiliza para te ensinar é justamente esse, conectando uma matéria com a outra para que vocês desenvolvam de uma forma mais completa o raciocínio, a lógica, a criatividade de vocês. Então, quando na aula de português tem um exercício que parece um problema de matemática, está te ensinando a interpretar texto a partir de um exercício que é matemático. Então, existe essas interligações. E sobre as perguntas que ela me faz assim: Nossa, mamãe, para que que eu tenho que aprender tal coisa? E aí eu explico para ela que quando nós nos dispomos, né, a aprender coisas diferentes, ler sobre coisas diferentes, assistir sobre assuntos diferentes, conversar com as pessoas de diversos assuntos.
nós vamos abrindo portas e conexões neurais, cerebrais mesmo, que vai fazendo com que a nossa forma de enxergar as coisas se torne cada vez mais ricas, porque nada existe sozinho nas nossas vidas, absolutamente nada. Começando por nós mesmas e nossa constituição enquanto pessoa. Nós não somos apenas nós no mundo. Nós temos família, nós temos, quando a gente constitui a nossa família, esposo, filhos, a nossa família principal, nós temos os nossos amigos, nós temos colegas de trabalho, enfim, né? A gente convive em diversos ambientes e essa convivência, né? É o nosso universo pessoal. Mas a gente não é só isso. Além disso, nós somos a profissional que quer se dar bem nas nossas carreiras, que quer ter sucesso, que quer evoluir, que quer ganhar bem. Nós somos a dona de casa, que lava, que passa, que cozinha. Nós somos esposa, quem é casada, né? Nós somos mães, para quem teve filhos. E nenhuma dessas nossas versões, ela se constitui por si só. Elas acontecem todas juntas ao mesmo tempo, né? E com o desenvolvimento, né, do nosso trabalho com modelagem, na verdade, com o nosso desenvolvimento com qualquer coisa, quanto mais diversidade de conhecimentos a gente traz como bagagem para nós, mais capacidade a gente tem de desenvolver coisas melhores. E aí sim, agora voltando para a modelagem, a mesma coisa. Então, quando nós aprendemos a partir de conexões com outros assuntos, quando a gente traz para o mundo da modelagem uma forma de entender e de raciocinar a partir de outros assuntos que vêm de outros pontos. Nesse caso, hoje, eu estou conectando com um ponto que vem da moda, que são os 7 estilos universais. A nossa interpretação, o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, né, o desenvolvimento da nossa modelagem, ele se torna muito mais rico. Então, é essa proposta que eu trouxe aqui hoje para vocês, né? Uma proposta diferente, mas comigo eu tenho que é uma proposta muito enriquecedora. E aí, né, uma segunda pergunta é o porquê que eu acredito que olhar dessa forma as interpretações pode nos ajudar. É justamente pela, vamos dizer, que todo esse estímulo destrava a nossa criatividade. Então, nós nos tornamos modelistas capazes de encontrar melhores soluções a partir do que é técnico e a partir de outras técnicas de interpretações que vão surgindo ao longo da nossa prática e da nossa experiência. E dentro do meu método, eu gosto de trazer sempre os assuntos separados. Eu estou sempre batendo nessa tecla porque eu acredito que é uma forma de nós termos controle sobre as etapas. Então, quando eu falo de base, eu falo de base. E quando eu falo de interpretação, eu falo de interpretação. Então, quando eu vou fazer quando eu vou desenrolar ali a interpretação de uma peça qualquer, quando eu trago dessa forma, eu tenho comigo que nós temos mais controle dos resultados, bons e ruins. Dos bons para serem replicados e dos ruins para serem corrigidos. Então, eu vou começar aqui compartilhando com vocês agora o nosso mapa mental que a gente usa, né? Hoje eu trouxe ele para a gente conversar um pouquinho. Então, estou aí compartilhando o mapa com vocês. E já dei spoiler aqui, né? Mas vamos lá. Bom, pilares da nossa aula: a vestibilidade sem insegurança, caimento, conforto e ajustes exatamente onde o corpo pede. O nosso assunto principal aqui, o nosso contexto é
A camisaria. Hoje eu vou trazer a camisaria dentro dos 7 estilos universais. E aqui nós vamos falar de vestibilidade. A vestibilidade sem segurança, aqui eu trouxe dentro de um contexto do desenvolvimento mesmo da sua peça. Eu vou até descompartilhar aqui para a gente conversando. No desenvolvimento da sua peça, a partir da análise da estrutura corporal, a partir da análise dos diferentes tipos de corpos, a partir da análise do modelo que está sendo proposto, a partir da análise do público da marca, a partir da análise dos tecidos. Então, nós temos todos esses pontos que vão se conectando para a construção de uma peça que tem boa vestibilidade. Então, assim, existem alguns pilares para que uma peça aconteça e que ela dê certo. E um dos pilares que favorece o nosso desenvolvimento e que está fora do nosso controle é o design. É quando o estilista cria a peça, né? Ele tem uma proposta para a peça e ele vai escolher adaptar os tecidos às matérias-primas como um todo, né? Os tecidos e os aviamentos que ele vai usar ali. Então, por exemplo, dentro desse contexto, se a peça escolhida é uma peça ampla para ter um caimento, mas o tecido escolhido é um tecido seco, que arma, a gente já tem aí um comprometimento à vestibilidade a partir da má escolha de um tecido. Por exemplo, se eu não adequo bem um aviamento a um tecido, também pode comprometer a vestibilidade da minha peça. Por exemplo, se eu uso um tecido super leve e um aviamento super pesado, uma fivela, um botão, de repente, né, ou um outro aviamento qualquer, que no lugar onde ele foi posicionado, vamos supor que está na lapela de um bolso, aquele tecido super leve, não tem sustentação, o que que acontece? Aquela peça pode ficar toda repuxada, toda esgarçada, pesando e até deformando aquele tecido. Isso a partir do contexto design. Quando a gente vai para o universo da modelagem, o que que a gente fala muito é, e conecta com a vestibilidade? A questão do desenvolvimento das nossas bases e a adequação das nossas bases às diferenças corporais. E aí eu tenho que analisar o quê? Eu tenho que analisar o público-alvo da marca, né? É importante a gente entender qual é esse público. E sempre a gente vai ter um corpo que vai vestir, seja na empresa ou na indústria, a nossa modelo de prova que representa o público da marca, seja a pessoa que faz no sob medida e identificar os pontos mais sensíveis, vamos dizer assim, em relação à vestibilidade, vai favorecer o resultado final também. Então, a gente tem curvaturas específicas que comprometem a vestibilidade ali, né, e o caimento da nossa peça. Alguns exemplos para a gente trabalhar aqui. A curvatura. Vou usar um termo popular para ficar mais fácil. Quando o corpo é corcunda, a gente precisa adaptar a modelagem para que não exista sobra no decote. Se eu não faço adaptação na base, provavelmente a minha gola também não veste bem, por conta daquele tecido que sobra ali naquela região, que eu não trabalhei ele na hora do meu desenvolvimento. Qual que é a clássica? A cava, né? Se eu não faço o ajuste daquela cava antes de fazer a minha interpretação, com certeza eu vou ter ali uma cava que não veste tão bem. Por isso que eu tenho cavas que vestem tão bonitas e outras que não vestem tão bem. E aí nós temos também outros pontos, né, que vão se. Ele vai sobressair, só que aí vai depender, por exemplo, se eu tenho uma peça mais ajustada,
Eu tenho que olhar com cuidado a vestibilidade ali nas minhas costas, na região da cintura, que tende a sobrar tecido. E aí eu preciso trabalhar o meu desenvolvimento já pensando ali naquela região e já removendo as possíveis sobras para que eu tenha, a partir da minha primeira peça modelada, já uma peça com vestibilidade boa. Quando nós vamos para o universo da costura, que é um terceiro pilar aí, né, na construção das nossas peças, eu tenho também, né, que ter um olhar atencioso em relação aos acabamentos que eu vou escolher, aos tipos de costura, as margens de costura, os aviamentos que compõem e que trabalham junto com costura. Nós temos, né, principalmente no quesito camisaria, alfaiataria e indústria, aí nós temos isso muito conectado, os aviamentos conversando com o tipo de costura que você vai usar. Ou então, vamos chamar de acabamento aí, as nossas margens, né, de costura. Se eu vou fechar com uma máquina mais industrial, né, uma interlock, ou se eu vou usar uma reta mais overlock, qual a margem que eu tenho que usar, ou se eu vou usar uma fechadeira, qual é a margem que eu preciso usar, né? No caso do interlock ou da reta mais overlock, eu preciso de 1 centímetro de margem. No caso da fechadeira, 1,5. E aí precisa ser adequado. No caso dos entretelamentos, né? Como que eu vou fazer meu entretelamento? Eu vou usar uma entretela grossa, uma entretela fina? A minha entretela, ela vai ser costurada junto com o meu tecido? Ou ela vai ser costurada, ou ela só vai ser colada e não vai ser costurada junto? Então, todos esses pontos, eles são relevantes aí na hora que nós vamos construir a nossa peça e pensando aí no quesito vestibilidade. Voltando aqui, o compartilhamento do nosso mapa, a gente tem o valor da modelagem industrial em relação à vestibilidade. Então, uma peça que tem uma boa vestibilidade, ela tem um valor para a indústria, né? E se você sabe desenvolver essa peça dentro desses padrões, considerando tudo que a gente conversou lá no primeiro item, essa peça, ela torna-se uma peça desejável para as empresas, para as marcas. Aqui, o nosso assunto é a camisaria, né, a alfaiataria industrial, mas cabe para todo tipo de peça, né? Uma peça que tem um primor na sua vestibilidade, que tem um primor, né, na escolha dos seus acabamentos ali na hora de ser desenvolvida. Ela é uma peça que se torna valiosa, né, aos olhos de quem precisa desse produto. E aí eu falo que existem dois pontos, pode ser olhado por dois pontos de vista, né? Esse item aqui. Ele pode ser olhado do ponto de vista de nós, modelistas, e pode ser olhada do ponto de vista da empresa em si, porque uma boa vestibilidade, entregar uma boa vestibilidade de uma peça é benefício para nós modelistas em que sentido? Em valorização do nosso trabalho. Não só a valorização do trabalho, mas também a potencialização da valorização financeira, né? O quanto isso pode favorecer você na hora de você cobrar melhor pelo seu trabalho, na hora de você negociar melhor um salário, né? Quando no caso de ser uma empresa CLT e você ser uma profissional que trabalha nesse regime. Então, esses pontos são pontos que favorecem a nós como modelistas. E esse quesito em relação a beneficiar a empresa é beneficiada em que sentido? O que também se torna algo que nós podemos usar como argumento a nosso favor, é que quando a gente faz uma modelagem com essa qualidade, com essa entrega, ela se torna uma peça que tende a não ficar parada na loja. Uma peça mal modelada é uma peça que tende a permanecer na arara se ela não veste bem. Porque a pessoa mais leiga,
Por mais leiga que uma pessoa seja, ela tem um senso estético. Ela tem um senso crítico em relação ao que ela compra. E nós temos ainda mais porque a gente entende tecnicamente. Mas quantas pessoas vocês conhecem que têm esse senso crítico super aguçado? Pessoas que não têm nada a ver com o mundo da moda, é simplesmente o bom gosto da pessoa, o bom senso da pessoa, aquele olhar de quem sabe comprar roupa boa. Ela sabe se veste bem, ela sabe olhar se uma costura está torta, se uma lateral está desalinhada, se um ombro de uma peça está caída. E aí, se essa peça está lá na arara e ela é uma peça feia, ela é uma peça que quando veste não veste bem, é uma peça que tende a ficar parada. Então, para a empresa, o benefício é ter um desenvolvimento que tem saída quando chega lá na loja, sem contar os padrões que a gente está sempre falando aqui. A assertividade de um bom desenvolvimento reduz o tempo desse desenvolvimento lá dentro do setor. O bom desenvolvimento de uma peça aumenta a produtividade. Aumenta a produtividade, também eleva e potencializa a questão de redução de custo e aumento de lucro desse produto. Então, existem muitos benefícios nesse sentido. Aí, o nosso terceiro item aqui, ele é a questão das bases adequadas a cada estilo. E agora a gente vai entrar nesse assunto. Então, aqui, base certa para cada estilo, a camisa ideal para cada um dos 7 estilos universais. E eu vou abrir aqui os estilos que nós vamos trabalhar. Então, nós temos o estilo clássico, o moderno, o elegante, o romântico, o criativo, o esportivo e o sexy. E eu vou passando cada um desses estilos e mostrando para vocês algumas peças e a gente vai observando, analisando essas peças e pontuando alguns detalhes de modelagem que eu acho relevante para nós aqui hoje, nessa nossa conversa. Então, começando pelo estilo clássico, eu vou compartilhar aqui com vocês, então, uma imagem que representa o estilo clássico. Eu vou abrir aqui para nós. Pronto, ele está aberto, só falta eu compartilhar. Deixa só eu ir abrindo as telas, porque tem 1000 telas abertas aqui. Compartilhar. Vamos ver. Aí, está bem linda aí para vocês visualizarem, né? Veja só, essa é uma peça maravilhosa, uma peça genuinamente clássica, começando, enfim, pelo material, até pela cor. Se vocês observarem, né, esse azul é um azul tão comum, né, e tão ele é tão tradicional, a gente vê muitos desenvolvimentos nesse sentido dessa cor, né? Apesar de que a moda hoje em dia é versátil e a gente vê muito mais além dos azuis, né? Mas eu trouxe o azul porque eu quis trazer algo que remetesse bem ao estilo clássico, ao estilo tradicional mesmo. E aqui, né, olha só, eu trouxe uma peça que tem um fechamento com essa abotoadura que nem é o que se usa ali na indústria, né? Na indústria a gente vê mais a utilização de botões mesmo. Mas aqui, falando um pouco sobre modelagem, né? É uma peça que vocês podem observar que ela tem uma modelagem mais contida, no sentido de amplitude mesmo, no sentido de pensar numa base. Comparada a um oversize. Então, no estilo clássico, nós vamos usar uma base que vai receber muito menos folga, porque ela é uma peça que é chegada mais ao corpo,
O nosso ombro vai ser um ombro que vai estar mais no lugar. A gente consegue observar aqui que esse ombro está mais no lugar. E que o shape dela, se vocês observarem na parte de baixo da foto, ele é mais acinturado. Então, essa camisa é uma camisa que representa muito o estilo clássico. A vista dela, observem que é uma vista que não tem costura, é uma vista apenas dobrada. E nós temos os elementos, que são os elementos super clássicos da alfaiataria aí, que é o pé de gola, a carcela, né, os punhos, aí a gente tem a vista dos botões. Então, esses elementos são elementos clássicos de padrões no universo das camisas e nós vamos ver repetir bastante em todos os estilos esses elementos de criação, né? Esses elementos de composição desse tipo de peça. Mas aí a gente tem as variações. Nós vamos ter variações de tipos de vista, variações de tipos de colarinho, variações de tipos de punho, formas diferentes de traçar e de costurar uma carcela. Por exemplo, eu ensino uma forma que é muito comum na indústria, que é fazer a carcela apenas um retângulo. Então, os piloteiros, eles preferem muitas vezes que seja apenas um retângulo e eles desenham conforme vão costurando lá. Costura, dobra, passa, corta os excessos e finaliza. Já existem outros traçados de carcela que tem todo o formato. Quando a gente faz no sob medida, muitas vezes a gente usa esse. E por que não usar o por que não usar, né, a carcela que já tem o formato para a indústria? Teoricamente, a gente vai pensar assim, né? Não é mais prático porque já tem o formato? Teoricamente, sim. Mas sabe o que que acontece? Lá na indústria, como corta em lote e o tecido ele é disposto várias camadas uma em cima da outra, e fica alto, o que a gente chama de enfesto, que é quando coloca esses tecidos uma camada em cima da outra, a gente chama de enfesto. E na hora de cortar, se é um corte feito com faca, que é um corte mais bruto, vamos dizer assim, muitas vezes as larguras ficam com diferenças, às vezes fica torto, às vezes um biquinho fica maior de um lado do que do outro, e aí compromete na hora de finalizar essa peça, o acabamento não fica bom, a carcela de um lado fica de um jeito, do outro lado fica de outro. Então, existem detalhes como esses que vai determinando para nós o que nós vamos fazer. Muito é de aprender todos os tipos e aí adequa de acordo com a produção que vai receber esse desenvolvimento. Eu trouxe mais alguns modelinhos aqui de camisas clássicas, olha, mais um nesse mesmo estilo. Essa tem um botãozinho aqui na nossa carcela, aqui no outro eu não vejo, mas é a carcela bem tradicional, bem clássica, né, que leva a abotoadura. E também, olha, ombro no lugar. Veja que é uma peça mais ajustada. Algumas levam pence, outras não. A anterior tinha uma pence. Eu não comentei, olha, mas a gente consegue ver bem aqui na parte de baixo da imagem que tem a pencezinha para ajustar essa nossa camisa. E depois eu tenho uma terceira versão, que já é mais trabalhada nas cores e tudo mais. Tá vendo? Também aí uma peça ombro no lugar. Eu tenho aqui a pencezinha no corpo, mas veja que já é uma peça mais larga. Lembrando também que a moda vai ditando, né, essas questões. Tem épocas que a gente usa peças mais ajustadas, tem época que a gente usa peças mais largas. Então, nós vamos ver essas mudanças acontecerem ao longo dos anos. Quem está na área há muito tempo provavelmente viveu esses ciclos que vai realmente intercalando entre si, eles vão e voltam.
Então, o nosso conhecimento, por mais que no momento não esteja sendo utilizado, em algum momento, em alguma circunstância, ele acaba sendo trazido à tona, né, com com uma nova roupagem, vamos dizer assim. Bom, sobre a camisa clássica, era este modelito que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou trazer aqui uma, um outro, um outro estilo para a gente estudar. Deixa só eu abrir aqui a pasta para compartilhar com vocês. Então, agora eu vou com vocês para o estilo. Eu tenho aqui criativo, esportivo, moderno. Vamos de moderno? Olha, vamos de moderno. Aqui no moderno, a gente já tem um choque de de composição mesmo, de criação, enfim, deixa eu compartilhar com vocês e a gente já vai ver aqui os detalhes. Já tem mais elementos, né, para gente trabalhar. Olha só, é uma camisa, nós temos os elementos de camisa, mas olha que modelagem, né? Diferentona. Esse é um estilo moderno. Eu tenho um raglan que não é exatamente na localização tradicional. Eu tenho aqui essa faixa na cintura, né? Eu acho super bacana esse estilo de peça. Acho bem interessante. Acho que dá um up no visual, né? E o que que a gente vê aqui para além do que tem de diferente, né? O que a gente vê aqui? O punho, né? Que é um elemento do universo da camisaria. E nós temos aqui o pé de gola e a gola super clássicos, é o de sempre. E nós temos a vista com os botões invisíveis. São os elementos que esse estilo traz aqui como referência ao universo da camisaria, porém, toda a estrutura que a gente tem da peça, ela, ela é uma estrutura toda diferenciada de um estilo clássico, por exemplo. Nesse caso aqui, qual base que nós usaríamos para fazer o traçado? Com certeza, nós usaríamos a base sem pence, e a partir da base sem pence, iríamos construir essa manga, raglan, toda bufante e tudo mais. Uma peça que exige muito menos na questão de ajustes corporais, com certeza de vestibilidade muito mais fácil, e embora seja diferente, é uma peça que é mais fácil de acertar, porque o que é complexo, né, dentro da modelagem é essa adequação às diferenças corporais. Então, trabalhar com volume de corpo, quando é tridimensional, aí, né? O trabalho e o desenvolvimento e a interpretação exige mais de nós. Lá no clássico também seria uma base sem pence, mas teria que fazer o ajuste secando a cava para poder limpar ali os excessos e ficar uma vestibilidade bonita, tanto na frente como nas costas, né? E aqui já não precisa. Aqui já é uma coisa mais despojada. E eu digo, aqui é mais fácil de desenvolver e é mais fácil de fazer vestir. Nós vamos agora para o próximo estilo, que é, deixa eu abrir aqui a pasta, o estilo criativo. No que se diferencia as nossas peças no estilo criativo? Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês. Esse estilo é um estilo muito, muito legal, porque aqui, tipo, se joga, né? Olha só, ombro deslocado, levemente deslocado,
uma manga tradicional, mas um recorte muito doido ali do outro lado, essa faixa trazendo esse detalhe, esse punho aplicado parece ser algo elástico, alguma coisa assim, porque tem uma costura aqui que a gente consegue ver e não tem carcela, não tem botões. Mas olha só, quais os elementos que nos remete essa peça a uma camisa? A vista, que é uma vista super comum, que é a vista comum de viras, e ela é costuradinha ali com a reta. E nós temos aqui a gola e o colarinho e o pé de gola, né? Essa nossa vista é uma vista aplicada. Como que a gente sabe que é uma vista aplicada? Porque tem esse recorte aqui, né? No busto. Então, é cortada essa vista separada e depois ela é aplicada aqui. O que que a gente tem de diferente também? Olha, logo de cara dá para perceber aqui a largura. Ela é bem larga. Se nosso botãozinho, por padrão, tem aí 0,7, 0,75 aí de medida, tem aqui no mínimo uns 4 centímetros de vista sem fazer muito esforço, de 4 a 5 centímetros aí. E, né, como eu falei, o que temos aqui de elementos de camisa, vista, pé de gola e o colarinho. O que temos de diferente? Temos a queda de ombro, o detalhe assimétrico, a aplicação de um aviamento de uma forma diferenciada e não temos carcela, não temos ali o punho tradicional. Uma coisa que eu observei também em todos os estilos é que nenhuma das camisas femininas tem aquele transpasse que tem nas masculinas. A camisa masculina tem um transpasse de ombro que excede a divisão do corpo frente e costas. E nas camisas femininas, a gente vê os ombros no lugar, né? Se eu voltar lá nas outras imagens, depois eu posso até postar essas imagens para gente até fazer um perguntas e respostas lá no direct do Instagram, dá para gente ainda tirar bons proveitos aí dessas imagens, mas é um detalhe que eu acabei vendo aí em bastante peças. Olha aqui, o elemento criativo aqui é a cor. Então, eu tenho no meu pé de gola, o forrinho interno dele é de um tecido de bolinha, a minha vista, que fica aparente, é branca, a minha vista interna é coloridinha, e aqui eu tenho os botões coloridos. Olha aqui nesta imagem o que a gente tem, que nós não tínhamos visto ainda. O nosso punho tradicional, que é o punho classicão da camisa, com o botão e as preguinhas aqui que ficam do lado da carcela, né? Vamos avaliar alguns elementos de modelagem aqui. Primeiro, às vezes, quando a gente, pelo menos comigo era assim, acredito que com a grande maioria dos profissionais acontece da mesma forma. Quando a gente vai fazer a modelagem, fica aquela dúvida: quanto de distância eu coloco a minha prega da carcela? Olha aqui a distância, nitidamente, 1,5 cm. Quanto que eu faço de profundidade para as minhas pregas? Normalmente, quanto tem de profundidade as nossas pregas de camisa? 1 cm, que na verdade, né, vira dois porque ela é dobradinha. Qual a distância aqui entre uma prega e outra? Com certeza, pela distância que eu vejo aqui, 2 cm, com certeza. Então, são elementos que acabam que se repete. O que eu vejo aqui nessa camisa, que pelo menos aqui na minha região não é tão comum de ver. Os ajustes de vestibilidade estão divididos em duas pences. A pence de cintura, olha lá, eu tenho a pence de cintura para cinturar essa minha peça e eu tenho a pence de busto também. A minha pence de busto, ela ajuda a melhorar a vestibilidade da minha cava. A pence de busto ajuda a construir uma caixa que acomoda melhor o meu seio, o volume, a volumetria do meu seio. Então, assim, de verdade, aqui na minha região não costumamos usar as duas pences.
Mas o uso de pences ele muda de região para região. Eu fiz um curso que a professora ensinava a fazer a pence 3 centímetros afastado da ápice do seio. E aqui na minha região, se eu fizer uma pence com essa proporção, as empresas me mandam diminuir. Então, eu faço aqui com 10, com 11 centímetros no máximo, para ela ficar escondidinha, né? Não é uma opção ela aparecer. Então, quanto mais escondidinha fica, melhor. Uma outra coisa, essa nossa pence, ela não converge, a pontinha dela, o vértice dela não converge para a ápice do busto, está acima da ápice do meu busto, né? Normalmente a gente costuma fazer apontando ali para ápice do busto. Proposital? Defeito? Nunca saberemos, não é verdade? Bom, num contexto geral, a peça tá bonita, né? De repente, está tão diferente nos detalhes que acaba que esses outros pontos acabam até passando despercebido. E aí eu trouxe algo bem inusitado, que é esse detalhe em babados. Olha como quando o assunto é criatividade, não tem limite. É muito louca essa peça, né? E eu achei frente, costas e lateral. Olha que legal. Na lateral, ela fica dessa forma e na frente, dessa forma. E eu vejo aqui que eu tenho um recorte no ombro, né? Que as listrinhas, elas estão em ângulo e a pala, ela é em pé, na vertical, né? A listra. Bem legal, uma peça bem bacana. Não é o assunto, mas olha que a calça tem várias pences. Eu tenho falado para vocês a respeito de brincar com as pences, né? Olha aqui como eu tenho um diferencial nessa peça quando eu tenho a calça aqui com várias pencezinhas. Quais os elementos me remete à camisa clássica aqui nessa peça? Vista, que no caso é a vista de botões invisíveis, colarinho e a nossa gola. O resto é todo diferente, né? Todo trabalhado. E aí, quando o assunto é criatividade, trouxe essa peça para dizer que não há limites para criatividade, né? A gente pode pensar em tudo quando o assunto é criação. E aí você vai me dizer assim, nossa, mas para que quem, né, vai usar, onde vai usar uma roupa dessa? E aí eu digo para vocês que tem nicho para tudo. E se você escolhe trabalhar com peças diferenciadas e criativas, o que deve ser muito legal, qual é o público que você vai atender? Você vai atender o público que curte usar uma roupa diferente. Para que ocasião? Ele não vai na padaria comprar pão com uma roupa dessa. Ele vai usar para um evento, algo que seja realmente especial, né? E aqui a gente pode colocar dentro de um contexto, né? Modelista que presta serviço, modelista que trabalha também com o sob medida, que é uma possibilidade. E aí a gente adequa para os universos, né? Quando a gente trabalha para uma empresa, para uma marca, para a indústria, nós não temos a opção da criação, a gente simplesmente replica aquilo que nos pedem, né? E quando nós trabalhamos de forma autônoma e transformamos esse nosso conhecimento num negócio, né, num empreendimento, na autonomia, atuando de forma autônoma, aí a gente tem mais liberdade para criar e ir além e poder escolher o público que quer atender, enfim. Assim como você pode ser uma modelista híbrida prestar serviço para empresas, desenvolver, até porque se você estiver fazendo no sob medida peças nesse nível, com certeza você está capacitado para atender também empresas que desenvolvam peças nesse estilo. Basta você prospectar esses clientes, né? E oferecer esse seu trabalho. Enfim, voltando aqui no estilo, né? O que que tem nessa peça que nos remete à camisaria, né? A vista, com certeza, pé de gola e colarinho. Então, nós temos
uma peça toda ampla, não temos cava, não temos. Eu tenho uma costura, que é uma costura de que acompanha ali o nosso ombro, né? E ela vem recortando a manga também para dar esse efeito. E o punho provavelmente é um punho com botões, né, mais estreitinho, mas o punho também remete aí ao visual de uma camisa, então a gente bate o olho aqui, a gente consegue enxergar a camisa nesse estilo também. Agora nós vamos ver o estilo esportivo. Eu achei que eu ia ter dificuldade para encontrar peças no estilo esportivo. E por fim, acabou que eu encontrei várias coisas e olha só que bacana, deixa eu compartilhar com vocês. Eu achei sensacional. Olha isso, que interessante. Como que nos remete ao estilo esportivo? Quais os elementos eu tenho que remete à camisa? Vista, pé de gola e colarinho. E o restante traz essa ideia, parece roupa de jogador de tênis, não parece? Essas listras largas no branco, achei super legal. E aí, olha, dentro dessa mesma linha, a gente vê outras variações da camisaria e veja como que é um universo que se estende ao infinito. Se você pensar em todas as possibilidades que você tem. Olha isso, que bacana. Essa camisa é muito tradicional. Se você observar o corte dela, o fraudado da barra, essa manga dobrada, e aí vem, pá, esse elemento que diferencia a partir apenas de um aviamento, dois, né? A tira e a fivela. E ela fica com essa cara toda esportiva. Olha que legal. É muito interessante, né? Como que com um pequeno detalhe a gente tem a mudança total do estilo da peça. Olha essa peça, que sensacional! O punho de ribana aqui, né? Uma ribana, não é bem uma ribana, é um canelado trabalhado e fazendo uma composição aqui com um tecido que provavelmente é uma tricoline. Os elementos que a gente vê que remete à camisa é a vista, o pé de gola, e o colarinho. Aqui a gente já tem uma versão mais oversize, uma versão mais casual, esportiva mesmo, um ombro bem deslocado. E o nosso punho aqui, um punho, parece um punho de moletom, né? Eu achei isso muito interessante. Eu que gosto do estilo casual, achei uma peça bonita, né? Uma peça casual, estilo esportivo, mas é elegante, porque traz esse elemento da camisa aí para a história. Aqui também, olha, remete ao esportivo, aqui remete ao esportivo, aqui também. Todas as peças a gente vê que tem carinha de camisa, né? Mas todas também têm essa carinha esportiva. Olha essa que legal, bem diferente, mas é a que tem menos elementos, né? Porque a gente só tem a vista. E o tecido, né? A tricoline remete muito à camisaria, e aqui já é um super oversize. E talvez esse ombro de fora nem seja uma proposta da peça, talvez seja a forma que a modelo vestiu. Pode ser que ela tenha, acredito que, inclusive, ela é uma decote V normal, mas a modelo vestiu, né, dessa forma. Então, esse é o estilo esportivo, nesse caso, uma manga raglan. Quais que faltam aqui para nós? Deixa eu ver qual que ainda falta. O romântico e o sexy, né? Vamos lá, para o romântico. Ah, e adivinha? Quem vai adivinhar o que que tem no estilo romântico? Duvido que vocês adivinhem. A gente vai ter no estilo romântico muito babados. Babados, rendinhas, né? Recortezinhos. Mas ainda é um tecidinho aqui de algodão. A única coisa que eu tenho nessa peça, né, é a vista, o pé de gola e a gola. O shape dela é um shape reto. Eu vou usar uma base de modelagem sem a pence fundamental, obviamente. Percebem que basicamente
Todos os estilos, eles são desenvolvidos a partir, a partir da base sem apêndice fundamental. Mais um ponto aí, né? Quando eu falo que desenvolver camisaria não é um segmento difícil, começa por aí. Todas as bases aqui são bases que não levam a pence fundamental. Todas as peças, elas são desenvolvidas a partir da base sem pence, sem a pence fundamental. E aí as que são mais ajustadas, a gente só tem que ter esse olhar mais refinado no ajuste da gola, né, para ter ali da gola não, perdão, da cava, para ter uma vestibilidade bonita, não ficar com sobra, não ficar com defeito, enfim, mas todas têm essa carinha, né? E aqui no estilo romântico, lógico, que sempre vai ter a coisa da rendinha, do babadinho, de detalhes delicados. Aqui agora eu não tenho um algodão. Olha, é um tecido em crepe, dá para perceber pela textura. Olha só, bem nítido, né? Dá para ver que é um tecido de crepe. Mas olha que delicadeza de botão, botãozinho encapado. Mas, porque eu tenho à vista o pé de gola e a gola, é camisa, cara. É muito doido. A gente olha, a gente bate os olhos ali, independente de qualquer coisa, para nós é uma camisa. Aqui está no estilo romântico, mas poderia ser um estilo sexy também, né? Claro que ninguém vai usar a camisa assim, provavelmente no dia a dia estaríamos com um top por baixo, uma regata, uma blusinha, né? Mas olha só. Eu trouxe essa peça, por quê? Porque ela traz esse elemento da renda, né? E ela tem um tecido diferente, olha, um tecido transparente, parece um voalzinho, né? Ele tem uma textura, uma transparência, tudo isso vai remetendo ao estilo romântico. E para finalizar, nós temos o estilo sexy. Existem mais estilos, né? A gente tem o dramático, contemporâneo, urbano, enfim. Mas hoje eu trouxe esses para nós, né? Aí, veja que é bastante coisa, né? Olha só quanto de coisas que a gente já viu aqui. Agora, olha, para o estilo sexy, olha o que que acontece, as transformações que acontecem. Aqui eu tenho umas costas nuas. E é um cropped, né? Ele é mais curto. Mas quem não diz que é uma camisa, né? Olha a prega, como que remete, né? É um elemento que remete muito à camisaria. A gola ali, a vista, um detalhe de vista feito nas costas. É um detalhe também que remete super à camisa, mas não está na frente, está nas costas. E aqui a gente tem, né, também a vista e a gola, punhos, a manga, remete, mas é um, não é um corset, longe de ser um corset, esse recorte, ele remete à ideia de mas a gente já tem um busto contornado, um colo aparecendo, é uma peça que pela construção tem essa pegada mais sexy, ela é ajustada ao corpo e veja que legal. Duas pences. Às vezes a gente fica presa, né, a usar ali uma pence só e tudo mais. Às vezes coloca duas, ajuda na vestibilidade, a peça fica mais bonita, não temos problema com costuras ali na lateral, né? E falando um pouco sobre entretelamentos, né? Todos os entretelamentos nas peças que são mais casuais podem ser feitos com uma entretela de malha para ter essa queda, para ter essa leveza mesmo que o casual permite, e tudo que é mais estruturado, a gente pode trabalhar, por exemplo, essa golinha mais estruturada, a gente pode trabalhar aí com uma entretela de algodão fino, e lá nas camisas clássicas a gente trabalha muitas vezes com sobreposições de entretelas, com a entretela fina mais a entretela grossa, e aí tem uma construção específica ali, uma forma certa de costurar, que é uma técnica de camisaria de alfaiataria industrial, que é feita
para ficar com aquela estrutura, para ficar bem estruturada, como é o estilo, aqueles exemplos, né, que eu trouxe do estilo clássico. Aqui os recortes remetem a um estilo sexy, mas também tem muito, né, de camisa. E o que que vem aqui de novo que a gente não tinha visto ainda? O bolso chapado, né, que é uma característica bem específica da camisaria. E os recortes que a gente tem deixando nu aqui essa parte da lateral do braço e fazendo essa frente única, né? Como se fosse uma frente única. Parece uma frente única com um bolero, né? Mas é um estilo extremamente sexy aqui. E eu trouxe de novo essa mesma versão, porque apesar, né, dos detalhes românticos, ela também tem essa pegada sexy. Aqui, o que torna essa peça com essa pegada do estilo sexy é o ajustamento da peça, né? E a modelagem em si, ela é uma modelagem feita ampla. E a costura, olha lá, o acabamento fazendo a peça transformar. Aqui no caso, quando eu fecho essas pences e eu costuro essas pences, eu levo essa peça, que seria facilmente uma peça casual, né, num estilo casual, eu transformo ela num estilo romântico por conta do acinturamento. Quais elementos eu tenho aqui que remete à camisaria? Sempre, né? Punho, vista, pé de gola, gola, bem bacana, bem legal. Essa aqui eu tenho um ombro a ombro, que diferente do outro exemplo que a gente viu, ela é feita dessa forma, né? A modelagem é construída ombro a ombro. Eu digo que é o decote mais chato de fazer e o decote mais chato de agradar quem veste. Vestibilidade aqui é complicado, porque pensa você como que essa mulher abraça alguém. Como que essa mulher dá um tchau? Tenso, né? Mas eu trouxe porque quer queira, quer não, né? Esse colo e esse ombro todo de fora remete aí ao estilo sexy. E nós temos como um elemento referência à camisaria à vista, o padrão da estampa, olha lá, voltando para o quesito estilo. E o decote, ele parece uma gola gigante, né? Então, a gente bate o olho, é camisa, cara. Por mais que, né, quase nada de camisa, mas pra gente é camisa. O pouco que tem ali de elementos de camisa fala pra nós, gritantemente que é camisa ali. Então, esses eram os 7 estilos, né, que eu queria trabalhar com vocês e avaliar aí as modelagens, falar um pouco sobre bases, né, trazer aí uma reflexão, trazer aí um olhar, navegar pelo universo da camisaria, né, e também pontuar como que é um segmento tão interessante, né? Tão interessante pela sua variedade, pela sua versatilidade, por tudo que ele pode proporcionar no sentido de possibilidades mesmo e de oportunidades de mercado, seja como uma modelista prestando serviço para empresas, para marcas, desenvolvendo para empresas e para as marcas, seja como uma modelista que pode adotar esse segmento como único e de único ele não tem nada, né? É, generalizar dentro desse segmento é um erro, porque é um universo, né? A gente é capaz, a partir do design, da modelagem e da costura, desenvolver uma infinidade de variações de peças aí, né? Então eu prezo sempre dentro de todos os meus métodos, seja dentro do MQSA, que é um curso mais técnico, profissionalizante, onde eu trago aquela parte mais pesada, né, de etapa, de como é que a gente trabalha cada uma dessas etapas, aplicando tudo que a gente está aprendendo nessas nossas aulas do Café com Modelagem.
dentro de cada etapa, né, sobre a análise do modelo, a análise do tecido, como eu aplico uma folga de forma adequada, como que a partir disso, né, eu escolho uma base, aplico essa folga, desenvolvo a minha interpretação, como que eu enxergo o modelo, né? Como que eu favoreço a minha modelagem a partir de um olhar que avaliou o estilo e não só ali uma peça em si, né? Quando eu entendo o que aquela roupa precisa representar na hora de eu desenvolver a minha modelagem, eu consigo expressar melhor a mensagem que aquela roupa precisa imprimir. Então, se eu quero uma peça clássica que tende a ser com uma modelagem mais ajustada ao corpo, se eu vou lá e coloco uma quantidade imensa de folga de vestibilidade, que seria para uma peça ampla, eu acabo com a minha interpretação. Por quê? Porque eu perdi o referencial estratégico do estilo da peça. Então, dentro deste contexto, é importante vocês sempre aperfeiçoarem o olhar de vocês, sempre refinando cada vez mais esse olhar observador, certo? Lá no MQSA Plus, o nosso foco é trabalhar a parte de negócios, de empreendimento e de desenvolvimento de técnicas de modelagem e interpretação, principalmente de interpretação avançada que é o grande potencial ali, né? Porque ele é um programa de aceleração de habilidades. Para quem já está no mercado, não tem tempo para os métodos tradicionais de aprendizagem de modelagem, para quem precisa, como o próprio nome diz, acelerar o desenvolvimento dessas habilidades. E lá a gente tem ali técnicas e formas de enxergar a interpretação dos modelos de diversas formas para potencializar o desenvolvimento dessa habilidade aí aos profissionais que principalmente têm pressa do conhecimento, pressa do resultado dentro deste contexto. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula, né, de hoje. A gente fez uma análise geral aí, então. Falamos sobre modelagem a partir dos 7 estilos universais. Caso você esteja assistindo essa aula gravada, é sinal de que você não está aí no nosso grupo VIP. Para você participar do grupo VIP e receber o link para assistir a nossa aula todas as quintas-feiras às 20 horas, que é o dia oficial do nosso encontro Café com Modelagem, você precisa fazer a sua inscrição, você precisa entrar nesse grupo VIP. Para entrar, é só clicar no link da minha bio, procurar lá Encontro Café com Modelagem e entrar para o grupo. E aí você vai receber, então, o link aí todas as semanas das nossas aulas. Para você que está aqui me assistindo, né, online ao vivo, se você, né, ficou com alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade para compartilhar, se você quiser conversar comigo a respeito de algum insight que você teve nessa aula, nós temos o direct do Instagram, que você pode ir lá e colocar as suas dúvidas, as caixinhas de perguntas, que você pode ir lá e colocar as suas dúvidas. E também hoje eu quero aproveitar para divulgar oficialmente, né? Hoje eu fiz a minha reunião oficial e vai acontecer a minha primeira imersão, que será a imersão profissionalizante do zero à camiseira industrial. Vai acontecer no começo de outubro. E eu estou convocando, né, todas vocês que tenham interesse de se aperfeiçoar nas técnicas e aprender sobre como você vai fazer uma peça com uma modelagem impecável, com acabamentos impecáveis,
né? E realmente desenvolver essa expertise. E eu até trouxe nos stories. O contexto de tudo isso, né? É algo que já há muito tempo eu gostaria, que era trazer toda a bagagem desses 25 anos modelando e tendo experiências diversas aí com esse universo que eu gosto muito, particularmente. Eu gosto muito de modelar e de costurar camisas. Eu acho que é algo. Eu sinto prazer, acho que é muito gostoso, é um tipo de peça gostosa de se fazer. E tem muitos detalhezinhos, né? Essa coisa de você poder criar em cima de qualquer coisa, com tecido, com aviamento, com a modelagem, enfim, é infinito. Então, assim, é um segmento muito bacana que eu gosto muito e que eu queria há muito tempo reunir os macetes dessa arte e compartilhar com os meus alunos, com os meus mentorados, com os meus seguidores. Então, é oficial, vai acontecer. Então, me acompanhem, porque aí nas próximas semanas vai rolar. Tudo o que vai acontecer nesse evento e vocês estão convidadas para participar. Do mais, eu desejo que, pelo menos, que uma coisa daqui possa melhorar o seu trabalho amanhã mesmo, quando você sentar lá para desenvolver sua próxima modelagem, que algo daqui faça a diferença no resultado do seu trabalho. É tudo que, na verdade, é pelo que eu estou aqui, para evoluir o conhecimento de vocês cada vez mais. Agradeço a participação aqui até o final e a gente se vê na semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, no nosso encontro Café com Modelagem. Um abraço para todo mundo e até lá!